Olá, estamos começando mais um seu programa em duas rodas. Que alegria ter você em mais um final de semana. Bom, e no programa de hoje, muitas novidades, vocês vão curtir com certeza. Uma matéria pra lá de especial, aliás, um bate-papo com um ex-atleta da seleção brasileira que marca a presença de uma forma extremamente atuante em São Paulo, aliás, em todo o mundo em duas rodas. Você confere aqui também uma entrevista pra lá de especial com um apaixonado por passeios noturnos em São Paulo. E ainda... Alô, galera do seu programa em duas rodas. Meu nome é Karina Grande. Eu sou professora particular de inglês, personal trainer e, acima de tudo, eu sou uma ciclista. Aqui no seu programa em duas rodas, que só está começando. A revista Ciclo Magazine é uma publicação mensal da Luanda Editores. A primeira revista nacional B2B, dedicada exclusivamente ao segmento de bicipeças. Aborda de forma atual o tema, destacando peças, acessórios e equipamentos. Assine você também Ciclo Magazine e fique por dentro do que acontece no segmento de duas rodas, quando o assunto é bike. Aloysio Bicicletas, a melhor opção para a sua pedalada. Aqui você encontra modelos de bike e acessórios para todas as idades. Atendimento personalizado e avaliação de bike fit. Visite nossa loja. AutoServe, centro automotivo especializado. Um mix de serviços e uma ampla linha em pneus para 4 e 2 rodas. Atendimento personalizado com estrutura diferenciada. Nossa missão é atender sua necessidade de maneira inovadora. E agora a gente vai trazer para você vários assuntos, mas o mais importante é que a gente vai resgatar história, a gente vai resgatar raiz em duas rodas. E para isso, eu tenho o prazer de estar aqui na Anderson Bicicletas, ao lado do Kleber. Kleber que é um cara pioneiro quando a gente fala em bike, hein, Kleber? Pedalo desde os 12 anos de idade e tenho a felicidade de ter nascido numa família com mais 5 irmãos para pedalar junto e junto com os amigos também. E daí começou uma paixão, um comprometimento, uma disciplina com a bicicleta e que me ajudou a fazer tudo que eu faço hoje, o conhecimento que eu tenho começou a vir daí. Essa paixão traz esse brilho no olhar, mas muitas conquistas, né? Até porque você disse que começou criança, com 12 anos de idade, mas você já foi atleta da seleção brasileira. Conta essa história pra gente. Em 1979, aconteceu aqui em São Paulo o Campeonato Starup de Ciclismo Estreante, que era justamente para fazer um trabalho de base no ciclismo, né, que até hoje falta esse trabalho, né, com tanta gente querendo pedalar, muita criança querendo pedalar, e está faltando isso hoje. E eu e meus irmãos começamos nesse campeonato, né, e dali surgiram vários valores, né, e um deles foi o meu irmão mais velho, que é o Clóvis Anderson Júnior, né? Que no ano seguinte, ele começou como estreante, no ano seguinte eu estava na seleção brasileira de júniors, e ele tinha 15 anos, quando virou, tinha 16, e naquele ano já foi recordista pan-americano do quilômetro contra-relógio no México, né? Então, e aí depois eu também cresci, fiquei mais velho, outro meu irmão, o Celso, e aí depois nós também fomos também de seleção brasileira de ciclismo, né? E aí depois disso, aí tem a história do início do mountain bike no Brasil. Então, quer dizer, a gente fez muita escola, né, nessas corridas de bairro, circuito, aprendemos o que era o ciclismo, tivemos a felicidade de morar nas Palmas do Tremembé, que era no pé da Serra da Cantareira. Minha mãe maluca, meu pai, deixava... Graças a Deus, né? Deixava a gente ir treinar, então a gente subia a montanha, descia a montanha, era disputa na subida, disputa na descida. Eu me dedicava 7 a 8 horas por dia, me dedicando, me treinando para estar na seleção brasileira. No caso, na época era para ir para a Olimpíada de Seul. Eu acabei não conseguindo, mas meu irmão mais velho foi para a Olimpíada, ele já tinha sido campeão pan-americano, depois foi 10º colocado na Olimpíada, que nos últimos 40 anos aí é o melhor resultado do Brasil no ciclismo em Olimpíada, né? E aí, por causa disso, eu acabei não indo para a seleção por um erro no critério adotado, né?
e eu acabei ficando muito desgostoso tal, e até pensei em parar com tudo, abandonar tudo, e foi aí que apareceu o mountain bike no Brasil, em 89. Né? Então, 89 é o primeiro ano do mountain bike no Brasil, e eu, de velocista, passei a ser mountain biker, era um negócio bem extremo, porque um velocista é um cara forte, mais pesado, e o mountain biker é um cara leve para subir montanha. Então foi muito difícil essa adaptação, tanto é que eu nunca consegui vencer uma prova de mountain bike, porque meu biotipo não permite. Mas eu ali tive um destaque no início dessa parte da carreira, né? E eu acabei saindo melhor em downhill, né? Porque é descida de montanha, velocidade, habilidade. E aí eu consegui ser segundo colocado, coisa assim. Mas aí depois começou eu ter que cuidar da vida, né? Ganhar dinheiro, e aí eu comecei a organizar eventos. O primeiro campeonato paulista de mountain bike em 89 mesmo. E depois organizei algumas competições junto até com a Renata Falzoni. E aí depois teve a parte, por causa do plano Collor, né, que tungou o dinheiro de todo mundo, né, organizar evento começou a ser quase impossível na época. E eu aí, ao mesmo tempo, o governo Collor abriu as importações, eu comecei a trabalhar numa importadora de bicicletas, e um ano depois, em 92, aí eu fundei a loja que tem até hoje, a Anderson Bicicletas, 22 anos. E é com essa experiência toda de ciclismo ao extremo, mountain bike, depois até tive experiência em corrida de aventura, e também tudo que faz parte desse universo, né, é utilizado hoje em dia aqui no conhecimento para cuidar dos clientes, né? Bom, e a gente pode falar que você foi pioneiro em várias situações, né? A gente estava comentando aqui sobre a questão da ciclorrota. Sim. Isso vem lá atrás, né, Kleber? É que em 1997, eu publiquei, junto com o Marcelo Bretas, da revista Bici Sport, até extinta a revista, nós publicamos o Guia Bike na Rua, de minha autoria, né? Que na verdade não existia nada no Brasil falando sobre isso, e eu sensibilizado porque na época morria um ciclista por semana na Grande São Paulo, tá? Hoje em dia ainda acontecem mortes, infelizmente, mas felizmente é a mesma estatística, é um por semana, com tanta gente que hoje está pedalando. Aí eu comecei a analisar, mas por que aconteceu, né, uma morte? O cara estava na contramão, o cara não estava pedalando onde devia, o motorista não sabia como reagir com o ciclista à sua frente, o cara estava às vezes sem capacete, ou seja, eu comecei a ver por que acontecia isso. E aí eu juntei o meu conhecimento todo e escrevi o Guia Bike na Rua. Na época venderam 18 mil unidades, né? E foi nas bancas, que era a forma, na época não existia internet, nada, então era a forma mais acessível de chegar na mão do cidadão. Isso acabou sendo vendido no Brasil inteiro e acabou indo para os formadores de opinião de cada região. Então, essas pessoas começaram também a se conscientizar, entender, passar o conhecimento para as outras pessoas, por exemplo, numa loja de bicicleta. E aí, depois daquilo, você começava a perceber gente pedalando mais consciente, de capacete, no lugar certo, evitando a avenida, que é a grande mensagem do Guia Bike na Rua, é você desenvolver o seu caminho evitando a avenida, deixando a avenida para os carros, e fazendo com que o ciclista pedale pelas ruas mais tranquilas, né, que a velocidade máxima tem que ser 40 km por hora numa rua. É o que a gente chama da rota alternativa, né? Isso. E daí que saiu o ciclorrota, que eu com o Arthur Alcorta, um amigo, que nós desenvolvemos em 97 para 98, ele foi lançado em 98, a Ciclorrede, que é o conjunto dos melhores caminhos para se pedalar pela cidade. Na época foi só um balão de ensaio, que era o Vale do Rio Pinheiros, e hoje, depois de tanto a gente martelar, parecia que a gente era ET, né, na época, porque se falava de bicicleta como meio de transporte, a turma achava...
os carros ainda fluíam um pouco melhor do que hoje, né? Então a gente era ET, né? Falando, olha, um dia isso aqui vai parar, um dia vai parar. E hoje eu tive, infelizmente, que vim de carro, demorei aí, cheguei atrasado para variar, quando tenta usar carro, né? Qualquer um. E hoje é fato, quer dizer, hoje existe o projeto Ciclorota, que hoje a Prefeitura toda de São Paulo está se baseando no Ciclorota para fazer as ciclovias, os 400 quilômetros aí prometido pela Prefeitura. Vamos ver se sai. E hoje você é usuário 100% da bike? Não, sim, eu venho todo dia, venho e volto, sempre fiz isso, né? Eu uso a bicicleta como meio de transporte, né? E só uso o carro quando precisa mesmo transportar uma coisa mais pesada, num momento que eu vou ter que depois fazer uma coisa muito mais longe, ou pegar o carro para viajar. Mas assim, no dia a dia é bicicleta. Na tua opinião, a gente tem falado muito aqui no programa sobre mobilidade urbana. Na tua opinião, o que ainda pode melhorar, Kleber? A gente já percebe uma grande consciência da maioria dos motoristas. Se não praticar tolerância, não vai dar certo. Então, só falta isso. Você se compromete tanto com o cliente que você acabou criando grupos de pedais, né? Conta um pouquinho pra gente como funcionam esses grupos. Não, então, existe a pedalada de quinta-feira, né? Que é o bike na rua noturno, e dentro do bike na rua noturno acabou juntando uma turma intitulada hoje de Bike for Fun, que até o Fernando vai falar mais sobre isso, né? E fora isso, tem a vertente ciclismo, tem a vertente mountain bike, né? Então, na vertente ciclismo, eu organizo viagens para a França, né? Para competir o L'Étape du Tour, que é uma etapa do Tour de France para os amadores, largam 10 mil ciclistas, e depois a gente fica lá para assistir os profissionais. Então, eu também cuido dessa outra turma, né? É um tour de quanto tempo, Kleber? A viagem lá é organizada em torno de mais ou menos 10 dias, que dá tempo de você chegar, se aclimatar, acertar o fuso horário, competir o L'Étape e depois assistir o Tour de France. E no caso de mountain bike, a gente procura ir nas competições e eventos que tem nos finais de semana. E quem vier pedalar com a gente vai entender e aprender a pedalar na cidade com segurança. É uma dos objetivos desse passeio aí também. Que legal, isso com certeza vai fazer toda a diferença. É isso daí. Kleber, eu quero agradecer imensamente, dizer que foi muito gostoso, passou tão rápido esse bate-papo, e quero desejar para você muita saúde, que esse brilho no teu olhar permaneça por mais 20, 30, 40 anos e que você possa agregar muito ainda no segmento de duas rodas. Muito obrigado, e o objetivo é justamente esse, fazer a turma pedalar com prazer de estar pedalando, entender e evoluir, né? E, acima de tudo, com consciência, como a gente falou. Mas não acabou não, eu vou fazer um breve intervalo, na sequência tem mais seu programa em duas rodas para você. Fica com a gente. E daqui a pouco você confere um bate-papo falando sobre passeios noturnos organizados em São Paulo. Bem-vindo ao mundo da cicloaventura! A ProBike produz no Brasil com estilo, preço acessível, qualidade e garantia, equipamentos e acessórios para todas as modalidades de ciclismo. ProBike, uma empresa 100% bike. No mundo de hoje, seguro prevalece. Anatólio Corretora de Seguros. Oferece com atendimento personalizado, seguros de auto, residencial, saúde e vida. Proteção completa para o seu veículo, sua casa e toda a família. Anatólio Corretora de Seguros. Onde seu bem-estar é a nossa maior prioridade. Aloysio Bicicletas, a melhor opção para a sua pedalada. Aqui você encontra modelos de bike e acessórios para todas as idades. Atendimento personalizado e avaliação de Bike Fit. Visite nossa loja. E agora a gente vai falar um pouco dos passeios que acontecem aqui em São Paulo. Quando a gente fala de um passeio, a gente não tem noção de toda a estrutura que envolve esse evento. Mas para contar um pouquinho disso, eu tenho o prazer de ter ao meu lado Fernando Lusa, essa simpatia de pessoa que vai falar para a gente um pouquinho dessa alegria de organizar esses passeios. Fernando, para você não é sacrifício, é alegria? Não, é um prazer enorme, é super fácil, e para nós que a gente está acostumado já de tanto tempo pedalando, né?
poder ver bastante gente pedalando, praticando ciclismo e tudo, ainda mais com segurança e tudo. E ainda contando piadas no meio do caminho e nos divertindo, é muito bom. Então, a gente começou com uma brincadeira, quer dizer, juntou uma coisa um pouquinho mais séria de quem competia. Isso vem uma geração aí de ciclistas de muito tempo atrás, da década de 80 para cá, depois 90, então tem muita história aí. E aí a gente, inspirado aí em alguns passeios fora, a gente começou a bolar essa coisa de querer passear também, fazer um rolê em São Paulo e tudo, quando dava para fazer em São Paulo, e a gente começou a praticar, junto um amigo, junto a outro, chama daqui, chama dali. A gente começou a criar as rotas também, depois isso foi levando, foi tendo um rumo sério, né? Levando assim um profissionalismo, os guias e tudo, está cheio de gente boa aí hoje, realmente oficializando ou de forma técnica aprimorando todas essas nossas aventuras da noite e do dia. E aí a gente acabou formando o Bike for Fun, né? Junto com a Anderson, né? Bicicletas, com o Kleber, né? Uma pessoa extremamente profissional e super preocupada com a questão de segurança, junto, claro, com o prazer de pedalar, mas com a questão de segurança e a consciência de todos, tanto do motorista como do ciclista, enfim. A gente fez uma fusão entre a parte divertida, no caso o folclore da história da bike, sou eu no caso, que inventou até nomes para os passeios, né? Acho que dos grupos todos aí, hoje tem muitos grupos muito bons, que acabam seguindo todo esse nosso pioneirismo na bike. Mas hoje essa questão de fundir a parte séria, a parte da segurança e tudo, com a parte engraçada, foi o que deu assim uma característica própria para o Bike for Fun, né? É um passeio, como já foi dito, é um passeio não para iniciantes logo de cara, enfim, é um passeio de quinta-feira à noite que serve realmente para as pessoas que já tiveram a experiência de pedalar à noite com outros grupos e tudo, que a gente aconselha realmente, no nosso caso, ter um pouco mais de experiência, mas a gente não abandona ninguém, quer dizer, a gente acolhe, né? É aquela história de todos conhecerem a gente, me conhecer justamente pelas partes engraçadas dos passeios. Tempo de percurso, Fernando? Em média de 2 horas. A gente, às vezes, ou vai pela quilometragem, entre 30, 40, 45 quilômetros, depende muito do grupo também que está no dia. Se for um pessoal um pouquinho mais motivado e já experiente, a gente consegue fazer um pouco mais. Vai no pique. Vai no pique. Se tiver o pessoal um pouco iniciando e tudo, vai um pouco mais devagar e tal. Mas é sempre por média de 2 horas. A gente não quer também sair, a gente sai por volta das 9 horas, mas não quer voltar tarde também, enfim. Então a gente acaba, no final, o que acontece? Tem o estica, né? As pessoas, por isso que o pessoal acaba gostando do Bike for Fun, porque como outros grupos hoje fazem, que a gente apoia, que sou amigo de muitos grupos de guias e fundadores de grupos de bike aqui em São Paulo, a gente ainda tem, depois do pedal, às vezes, a proposta de ir para uma padaria 24 horas, comer alguma coisa, esticar os assuntos. Às vezes as esposas não gostam muito, né? Porque é como futebol, né? O pessoal do futebol é sempre envolvido com a bola. Mas peraí, é um passeio do Clube do Bolinha? Não, que é isso, imagina. As mulheres são bem-vindas. São bem-vindas e existem hoje mulheres e moças, no caso, que começaram iniciantes e hoje elas são atletas e realmente pedalando, competindo e fazendo coisas assim que a gente não podia imaginar que aquela pessoa, aquela menina que veio, né, daquele jeitinho, toda meiga e tal, pedalando mais que muito marmanjo por aí. Realmente elas sabem o que fazem, são determinadas, só que também participam depois do pedal dessa brincadeira. Qual que é a tua dica aqui para inspirar quem de repente está sentado no sofá e ainda não teve esse momento de prazer? Sim, primeiro é não ter ansiedade de nada, porque, enfim, as pessoas ficam ansiosas de querer ser um profissional, querer pedalar como os outros, e isso não existe. Eu acho que você tem que começar primeiro com uma bike básica, realmente. O pessoal às vezes compra uma bike achando que é uma bike boa para pedalar e barata, quando vai ver depois de 2, 3 meses, já vê que não serve. Então, pegar a orientação de um profissional, de uma boa loja, para você se orientar. Mas, a princípio, é ter paixão e vontade
de pedalar, de fazer realmente alguma coisa realmente diferente, ter a liberdade de poder conhecer as coisas e tudo, não ter essa ansiedade de logo querer ser uma pessoa entendida de bicicleta, ter curiosidade de poder conhecer a sua cidade, o seu local, a sua região, de uma outra forma, não de carro, não a pé nem nada, mas de bicicleta. E tem muita gente que consegue ver muita coisa a partir do ponto de vista pedalando, né? Com toda certeza. Bom, e vocês vão curtir muito mais vendo as imagens agora de um passeio organizado pelo Fernando e pelo Kleber. E depois desse bate-papo pra lá de agradável, é hora do Você na Bike. Vamos conferir as fotos lindas dessa semana? Com certeza, uma foto mais show do que a outra. Mas se você ainda não enviou a sua foto, agora é a hora. É só enviar para o e-mail seu programa em 2 rodas, @gmail.com e fazer parte desse momento aqui conosco. Alô, galera do seu programa em 2 rodas. Eu sou Karina Grande. Daqui a pouco vocês vão conferir alguns dos meus treinos. A revista Ciclo Magazine é uma publicação mensal da Luanda Editores. A primeira revista nacional B2B, dedicada exclusivamente ao segmento de bicipeças. Aborda de forma atual o tema, destacando peças, acessórios e equipamentos. Assine você também Ciclo Magazine e fique por dentro do que acontece no segmento de 2 rodas quando o assunto é bike. AutoServe, centro automotivo especializado. Um mix de serviços e uma ampla linha em pneus para 4 e 2 rodas. Atendimento personalizado com estrutura diferenciada. Nossa missão é atender sua necessidade de maneira inovadora. Bem-vindo ao mundo da cicloaventura! A ProBike produz no Brasil com estilo, preço acessível, qualidade e garantia, equipamentos e acessórios para todas as modalidades de ciclismo. ProBike, uma empresa 100% bike. No mundo de hoje, seguro prevalece. Anatólio Corretora de Seguros. Oferece com atendimento personalizado, seguros de auto, residencial, saúde e vida. Proteção completa para o seu veículo, sua casa e toda a família. Anatólio Corretora de Seguros. Onde seu bem-estar é a nossa maior prioridade. Alô, galera do seu programa em 2 rodas. Meu nome é Karina Grande. E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu treinamento aqui na USP, Cidade Universitária de São Paulo. Minhas modalidades são contrarrelógio individual, montanha e perseguição individual na pista, velódromo. Eu sou tricampeã paulista de contrarrelógio e tetracampeã paulista de montanha. Ela treina comigo, né, 2 vezes por semana, né, somente no sábado e no domingo. Então ela faz treinos sozinha na ciclovia do Rio Pinheiros, de terça a sexta-feira, e sábado e domingo na cidade universitária ou na pista de Caieiras, no velódromo de Caieiras, né? Ou no Pico do Jaraguá também, né? Esses os locais que a gente desenvolve o nosso treinamento, né? Além de ser o técnico da Karina, eu sou o marido dela também, né? E então a gente está vivenciando aí basicamente 24 horas aí o ciclismo, né?
A minha alimentação é uma alimentação balanceada. Eu como praticamente um pouco de tudo, sem exagero. Eu não fico comendo muito doce, nem tomo refrigerantes, mas de final de semana eu como algumas coisas sim. Eu tenho sorte de ser uma pessoa magra já por genética, então não tenho problema de peso, eu posso comer basicamente o que eu quiser. Eu tento dormir bem, em torno de 9 horas por noite, porque daí eu me sinto de manhã com bastante energia, se não dorme bem é complicado. E eu tento descansar também, porque como eu tenho que trabalhar, eu sou professora particular, eu tenho que trabalhar, mas depois do treino eu tento ficar umas 2 a 3 horas descansando para poder me recuperar, senão fica um pouco cansativo. Mas os meus horários eu consigo remanejar de um jeito que dá para encaixar tudo. Tive que parar por um tempo, eu tive 2 acidentes nos últimos 2 meses e estou voltando agora. Por isso que a gente está tentando voltar à boa forma de novo. É uma coisa que demora um pouquinho, mas logo logo eu vou estar em boa forma de novo e conseguindo tentar correr atrás do prejuízo. O meu treinamento é bem diferente da maioria dos ciclistas. A maioria dos ciclistas treinam em estrada, em rodovias. Mas como eu moro na cidade de São Paulo, é muito difícil chegar até a estrada. Tem muito trânsito, é muito perigoso. Então, desde o princípio, eu optei por fazer treinamentos diferentes. Eu treino na USP e treino nos dias de semana na ciclovia do Rio Pinheiros, aquele que é paralelo à Marginal Pinheiros, que é um ótimo lugar para treinar, tem bastante vento, muitas pessoas têm preconceito, mas sabendo fazer o treino direitinho, tem resultados. Então, nos dias de semana eu treino basicamente na ciclovia mesmo e finais de semana na USP, inclusive aos domingos. Isso na base. Na parte específica, quando for entre 12 a 16 semanas antes de uma corrida, treino nos mesmos lugares, mas o treinamento é diferente, é bem mais intenso e bem mais curto. E aí sim, se por exemplo eu vou numa corrida de montanha, eu faço treinos específicos em subidas, eu vou para o Pico do Jaraguá bastante. E quando for época de treino para ir para o velódromo na pista, aí tem que ir para o velódromo, não tem jeito. E o velódromo mais perto que a gente tem aqui é em Caieiras. E realmente é um pouco longe, mas tem que se fazer esse treinamento específico que é muito importante também. E chegamos ao fim de mais um programa. Passou rápido, né? Quando o bate-papo é bom, passa que a gente nem percebe. Mas eu lembro a você que semana que vem tem muito mais para você aqui no seu programa em Duas Rodas. Portanto, aproveite muito bem o seu final de semana. Fique com Deus e até lá!